Ótimo. Boa tarde, pessoal. Obrigada, professor Mirko, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu vou apresentar para vocês hoje o meu primeiro capítulo da tese, que já foi publicado, que fala basicamente sobre os padrões globais, né, das redes de interação entre anuros e suas presas, na qual que a gente encontrou que as estruturas dessas redes são mediadas pela latitude. Deixa eu botar um ponteirinho aqui para ficar melhor. Qualquer coisa, se a minha internet travar, se der alguns picos, vocês podem me avisar que eu repito, tá bom? Tudo certo. Então, esse primeiro capítulo ele foi publicado na Oikos, né? E a gente teve como parceria o pessoal da UFMS, o Daniel Mesquita, o Francis também, e o meu orientador, o Diego Santana, que foi me ajudou também bastante com esse artigo. Bom, a manutenção da vida na Terra, né, ela é suportada por uma rede infinita de interações entre os organismos, né? Então, essa manutenção, ela tem uma forma como se fosse esse triângulo, né, na qual a manutenção, a função e a origem, né, dessa biodiversidade, ela é mantida através das interações entre as espécies. As redes de interações, né, elas são bastante famosas e elas são utilizadas desde níveis microscópicos, como redes de proteínas, de genes, até outros níveis mais macroscópicos, como umas redes multitróficas, representando, então, todo um ecossistema. A gente também trabalha com redes sociais, né? Aqui um exemplo só a rede de interação social de Game of Thrones. Essa também é uma outra aplicação dessa ciência de redes. Bom, o foco de estudo das redes ecológicas, né, dessa ciência, é avaliar e descrever os padrões de interação entre as espécies e seus efeitos nos processos ecológicos. E essa ciência ela tem sido muito estudada através de relações mutualistas, que são as de polinização e de dispersão de semente, e também de relações antagonistas, como parasitismo e predação, que é as food webs, né, que são trabalhos clássicos e bastante antigos já dessa ciência. Bom, para quem não conhece muito rede de interação, então eu vou tentar explicar brevemente como que é e como que ela funciona, né? Rede de interação, como o nome já diz, né, é uma rede que mostra a interação entre as espécies, né? Mas o que elas são e o que representam? A gente pode representar essa rede de interação de duas formas, através de uma matriz ou através de um grafo, que é essa imagem gráfica, né? Essa representação gráfica da rede. Através da matriz, como que a gente constrói ela? A gente tem dois grupos, né, que vão interagir entre si. No caso aqui eu vou usar o meu modelo, que são os anuros e suas presas. Aqui eu teria as espécies de anuros. Na outra aqui, parte da matriz, eu teria as presas de anuros. E a interação seria representada ou então por 1 e 0 numa matriz binária, ou então uma matriz ponderada com abundância, por exemplo, de presas que foi encontrado nos indivíduos dessa espécie. Então, a gente completa a matriz dessa forma, para indicar a interação, né, que o anuro comeu a sua presa. O grafo, ele seria basicamente também isso. Aqui eu teria os anuros, aqui suas presas, e a interação é representada por uma linha conectando esses grupos. Então, grupos que interagem mais, por exemplo, em redes ponderadas, a linha seria mais grossa, né, mais visível. E uma interação mais fraca, então, por exemplo, numa rede ponderada, uma interação menor, essa linha ela ficaria mais clara no gráfico. Nessa ciência de redes, né, a gente pode calcular diferentes aspectos da rede para ter uma descrição da comunidade estudada ou da relação estudada. A gente tem o tamanho da rede, na qual nada mais é que a soma entre o número de predadores e o número de presas, aqui o nome, a soma das espécies envolvidas.
a conectância, que é o número de ligações dessa rede. Então, cada risquinho desse é considerado uma ligação. Então, a conectância da rede é a soma de todas as ligações, né? Quanto conectada é essa rede, qual é o número de conexões realizadas. O alinhamento, que é nested em inglês, né, ele indica se a dieta de um especialista é um subconjunto da dieta do generalista. Uma rede alinhada tem esse aspecto na matriz e no grafo. Então, aqui eu tenho os anuros, as suas presas, aqui eu tenho a primeira, uma espécie super generalista, que teve interação com todas as presas, e aqui uma espécie especialista que teve interação com apenas um tipo de presa. O alinhamento, então, ele nos indica que a dieta do especialista é um subconjunto do generalista. Olha só, do generalista é tudo isso, e do especialista é um entre todos que ele predou. E o aspecto gráfico fica dessa forma, né? O generalista conectando com todos e aqui diminuindo até o especialista conectando com apenas um. O alinhamento ele é uma métrica muito comum, ele é utilizado não só na ciência de redes, mas também em outras coisas para mostrar como que é estruturado a relação entre, por exemplo, redes sociais, rede de proteínas, rede de genes, essas coisas. A modularidade também é outra métrica bastante famosa e é basicamente a formação de módulos na rede. Então, aqui a gente tem esse aspecto, são grupinhos, né, que se formam na rede e não, a maioria deles não são compartilhados. Isso pode refletir o quê? Características filogenéticas próximas das espécies, hábitos semelhantes, né, ou uma funcionalidade semelhante da espécie no ambiente. Depende muito do que a gente vai estar avaliando. E o aspecto gráfico da modularidade é esse daqui, é mesmo os grupinhos formados. E a especialização também como o próprio nome já diz, é a medida de exclusividade, né? Indica preferência por parceiros. Nesse caso, a especialização é bastante forte em redes mutualistas, né? Pela coevolução das espécies envolvidas. E aqui ela é representada pelo esse grafo mais forte, ó. A especialização basicamente indica que essa espécie tem preferência por um determinado tipo de parceiro do que todo o resto, se fosse feito ao acaso, né? Se essa ligação seria feita ao acaso. Então, ele indica preferência por um determinado tipo de parceiro. Bom, a gente sabe que redes mutualistas e antagonistas, elas diferem muito nas métricas. E elas também diferem nos padrões que estruturam essas métricas. Aqui, só para exemplificar, um trabalhinho que avaliou a especialização, né, de beija-flores e suas plantas, e viu, então, que a especialização ela é maior nos trópicos, aqui é a latitude, do que em regiões com maior latitude. Mas tem outro trabalho que encontrou justamente o contrário, mas não foi feito apenas com beija-flor, foi todos para relações mutualísticas no geral. Ele encontrou, então, que a especialização ela diminui em direção às latitudes tropicais, né, em direção ao trópico. Para as redes antagonistas, a gente tem esse trabalho da Morris, na qual ela avaliou para redes parasitárias, né, que essas redes elas não dependem da latitude, né? A latitude não estrutura nenhuma métrica da rede de parasitas. Então, só para a gente ver que elas, no mesmo grupo, elas são um pouco conflitantes, né? Os padrões, e que diferem também entre mutualismo e antagonismo. Bom, as redes mutualísticas, elas tendem a ser mais influenciadas pelos traits da espécie, justamente por essa coevolução das plantas, né, e das suas espécies relacionadas. E também elas são muito influenciadas pela filogenia, que é um trabalhinho na qual eles viram, né, que a modularidade nas redes de dispersão de sementes, elas
são influenciadas pela filogenia. Então, os módulos, né? Cada módulozinho da rede, ele contém espécies aparentadas filogeneticamente. Uma vez que as espécies filogeneticamente relacionadas tendem a ter uma dieta semelhante em relação a espécies não relacionadas, né? Aqui também um trabalho de redes de parasitas, né? Encontrou um sinal filogenético na composição dos módulos, então espécies próximas estavam no mesmo módulo. E aqui também um trabalho ali do Daniel Mesquita para a Caatinga, e ele viu também sinal filogenético nas redes, né, entre os endoparasitas e os lagartos na Caatinga. Bom, a ciência das redes ela é uma ciência muito antiga, mas que ela tem estado um pouco na mídia, né? Ela tem aparecido mais nos últimos tempos. Dentro dessa ciência, né, poucos estudos eles têm abordado grandes escalas espaciais. E a maioria dos estudos que tem, né, os poucos que tem, mas a maioria deles, envolvem espécies mutualistas, como a gente já viu, ou food webs marinhas, justamente pela importância, né, do recurso pesqueiro para a atividade humana, né, para o ser humano. No entanto, a gente tinha 0 estudos com anuros, apesar da vasta literatura de dieta das espécies. O professor falou que muitos de vocês são herpetólogos, né? Então, quem trabalha com anuros sabe que tem muito trabalho de dieta das espécies disponível, né, na literatura. Mas, então, a gente não tinha informações sobre como essas comunidades são estruturadas na visão da ciência das redes. E a partir disso, então, esse meu primeiro capítulo da tese, ele teve como objetivo descrever a rede de interação entre os anuros e suas presas, né? Na qual eu esperava que ela apresentasse elevada conectância, que é o número de ligação entre espécies, justamente porque os anuros, eles têm um generalismo da dieta, né? Basicamente, eles comem tudo que está disponível. Então, eu espero que essa rede tenha um número elevado de ligações. Esperava também baixos valores de aninhamento, na qual a dieta do especialista não seria um subconjunto da dieta do generalista. Esperava também que baixo valor de modularidade e especialização. Por que, então, baixa modularidade e especialização? Também em virtude do generalismo da dieta, né? Os anuros especialistas, a maioria dos casos, os ente-especialistas, né, os especialistas em formigas, eles comem formiga, mas eles não comem apenas formigas, como são os casos dos beija-flores e plantas que polinizam apenas um determinado tipo de planta, que visitam um determinado tipo de planta. Os anuros, eles são especialistas, mas como eles também são generalistas na sua dieta, ele não vai deixar escapar, por exemplo, um ácarozinho que passa na frente dele, dando bobeira para ser comido. Então, por isso que eu esperaria um baixo nível de especialização também. Ele é especialista, mas ele não come apenas um determinado tipo de presas, ele tem uma outra gama também na sua dieta. E a partir disso, então, a gente também quis testar a influência da latitude, riqueza taxonômica, filogenética e funcional nas redes, anuros e presas, né? Por que a gente queria testar a latitude? Porque a gente sabe que nos trópicos a gente tem maior riqueza taxonômica, filogenética e funcional do que na região temperada. Será que isso vai influenciar a rede, né, desses locais? Será que eles vão ser diferentes? A gente espera que seja diferente, que as redes dos trópicos sejam diferentes da região temperada. Como que eu fiz, então, essa avaliação, né? Primeiro eu busquei nas bases de dados, né, dieta de comunidades, eu não pegava apenas de uma espécie, eu estou avaliando dieta de comunidades de anuros, e eu também, além de buscar nas bases de dados, eu entrei em contato com vários pesquisadores, né, pedindo dados, se eles tinham dados para disponibilizar.
Nosso compilado, né, a gente teve 55 redes mundialmente distribuídas, das quais 39 estavam nos trópicos e 16 na região temperada. Eu também, então, a gente calculou 6 métricas de redes, né, daquelas que eu expliquei para vocês, para cada comunidade. Além disso, a gente criou meta-redes, que nada mais é a união de redes, né? As redes que estavam no trópico, na região temperada, e o total, a gente criou uma meta-rede e calculou também essas métricas para essas metas-redes. Então, aqui são os nossos dados distribuídos espacialmente, né? A gente teve uma maior concentração aqui na América Latina de dados, que a gente tem o continente africano, um pouco aqui na Austrália também, na Ásia. Bom, eu também quis comparar as nossas métricas, né, das redes ANURs e suas presas com outros tipos de redes de interação, né? Para isso eu utilizei então modelos mistos lineares e essa comparação eu fiz através então da correção das redes por modelos nulo, né, para tirar o efeito da amostragem. Então essas redes elas foram transformadas para serem comparadas. E eu usei também uma PEF-análise para verificar a influência da latitude, riqueza taxonômica, filogenética e funcional nas métricas da rede. Bom, né? Mas por que a PEF-análise? Geralmente, quando a gente faz regressões múltiplas, a gente tem a nossa variável resposta e as variáveis explicativas, e elas são direcionadas unidirecionalmente, né? Unidirecionalmente até a nossa variável resposta. Então, o caminho ele é reto e não tem chance de volta, e as variáveis não interagem entre si. Já no modelo multidirecional da PEF-análise, né, as variáveis elas podem influenciar umas às outras, né, e essa influência pode chegar até a minha variável resposta não diretamente, não da variável diretamente, mas sim através de um caminho, através de outras variáveis. Bom, os resultados, então, aqui são os grafos para a rede global, a rede temperada e a rede tropical. O que a gente pode tirar de informação dessa imagem, né? Não sei se dá para ver aqui os nomes, mas eu vou explicando. Aqui, na esquerda, eu tenho as minhas presas e na direita eu tenho os meus anuros. Cada pontinho, risquinho desse é uma espécie de anuro na rede mundial. E aqui as interações, está tudo embaralhada, porque a gente tem várias interações. Para a rede global, o que eu tive de resultado? Formicide foi a espécie de presa mais abundante nas minhas redes. Ó. A gente vê que a barrinha dela é maior de qualquer outra espécie. Assim como Isóptera, que teve uma abundância também considerável nas redes, são os cupins. Coleóptera, na rede global, ela foi a espécie mais frequente em todas as redes. Ela não foi importante em abundância, mas ela sempre estava presente em alguma dieta. Sempre tinha lá 1 coleóptera, 2 coleóptera. Assim, então, ela foi um item importante, mais central na rede, né? Quando o item ele tem mais ligações e é mais centralizado, quer dizer que ele é mais importante para as outras categorias de espécies. A rede temperada, a gente já vê uma mudança drástica, né, na composição de presas e de anuros, né, uma diminuição bem drástica. As interações diminuem consideravelmente, também elas ficam mais espaçadas, né, mas o padrão ele ainda fica um pouco similar, com formicide bem abundante, coleóptera um valor central também, e díptera, que a gente pode destacar com uma importância também bem elevada na rede temperada. A rede tropical é praticamente uma cópia da rede global, né? Então, a gente tem várias ligações aqui, muitas espécies presentes, tanto de presas quanto de predadores, os anuros, e aqui o mesmo padrão, Isóptera e Formicide os mais abundantes, e Coleóptera também o mais frequente na rede.
Aqui é um outro jeito de mostrar os grafos, é só para destacar os módulos das nossas redes. É o mesmo esquema, que é a rede global, rede temperada e a rede tropical. A gente consegue ver que as duas são bem semelhantes, né? A tropical da global e a rede temperada, ela já é mais espaçada, já é um pouco mais vaga que as outras. E esses são os módulos detectados nas redes, né? A gente teve uma média de 6 módulos para as redes, e as espécies mais importantes aqui, a gente pode ver esse 18 aqui, é uma presa, o quadradinho são presas, as bolinhas são os anuros, aqui é formiga, né? Ele teve um papel muito importante, ó, o tamanho das ligações para os grupos. Aqui é a formiga e aqui a formiga também. Depois, mais para frente, eu vou explicar certinho como que esses módulos eles foram formados, como a gente pensa que eles podem ser caracterizados. Bom, com relação às métricas, então, a gente encontrou, como era previsto, uma elevada conectância, né? As redes são muito conectadas, várias interações entre as espécies. A gente achou que as redes elas não são aninhadas, como esperado, então a dieta do especialista ela não é um subgrupo da do generalista, mas encontramos que elas são modulares, formam módulos, grupos e são especializadas. Encontramos também que as métricas diferiram entre tipos de interações, o que já era esperado. Por exemplo, aqui ó, eu tenho a especialização da rede, que vai de 0 a 1, comparando com diferentes tipos de interações. Aqui eu tenho a minha rede de anuros e presas, né, com uma especialização, ó, média, entre 0 e 3. Isso é uma especialização considerada baixa. Aqui a gente tem a interação de formigas, né? Com uma interação aqui média considerada de 0,6. Aqui são os morcegos e as suas moscas, né? Que fazem interação com ele. A gente tem uma especialização super alta, em torno de 0,9. Aqui é epífita e forófito, uma especialização bem baixa também, menos de 0,2. A rede de polinização, uma especialização média entre 0,4. E de dispersão de sementes também em torno de 0,4. Então, a gente vê que a dos anuros aqui ela foi baixa, né, comparado a outras redes, como, por exemplo, a dos morcegos e das formigas. Já para a modularidade, a formação de módulos, né, a gente também tem basicamente o mesmo padrão, com a rede dos anuros com uma modularidade baixa, também perto de 0,3, das formigas perto de 0,8, dos morcegos 0,6 a 0,8. Aqui eu tenho de parasitas, de peixes, 0,7 em torno. Polinização também variando bastante, mas ela tem uma média de 0,5 e de dispersão de sementes 0,3. E aqui é o resultado da PEF Análise, né? Parece ser um pouco complicado, mas vocês vão ver que é facinho de entender. Os diamantes aqui, nas minhas variáveis, eles representam o R quadrado da regressão. E esses outros valores aqui é o beta de cada regressão. E aqui, então, eu tenho minhas variáveis respostas, né, que é a especialização, H2. Aqui eu tenho o alinhamento e a modularidade da minha rede. E eu tenho as variáveis que são explicativas, né? Latitude, a riqueza taxonômica, filogenética e funcional. E essas duas aqui são variáveis de amostragem das redes, que é a interação, número de interações amostradas na rede, né, e a complementaridade de cada rede. No caso aqui, a gente pode excluir ela da nossa avaliação, porque elas são apenas para ponderar a nossa rede. O que a gente achou, então, por aqui pela PEF Análise? Essa seta completa, preta, ela indica uma relação negativa. Então,
A latitude ela teve uma influência negativa na riqueza taxonômica de espécies. Então, faz super sentido, né? Quanto maior a latitude, quanto mais para a região temperada, menor é a riqueza de espécies, no caso que são os meus anuros. Ainda, a riqueza taxonômica teve um efeito negativo no meu aninhamento, certo? Então, quanto maior a riqueza taxonômica numa comunidade, menor é o meu aninhamento. Isso também faz sentido, porque se tiver mais espécies, a gente pode pensar que tem uma maior competição e elas poderiam ser mais generalistas na sua dieta. Se a gente pensar, então, as outras setas aqui, elas têm uma relação positiva. Então, a riqueza taxonômica influenciou a riqueza filogenética. Então, locais mais ricos taxonomicamente têm uma maior riqueza filogenética. Isso também influencia a riqueza funcional. Locais mais ricos taxonomicamente e filogeneticamente têm uma maior riqueza funcional. E isso influencia também no aninhamento. Então, quanto maior uma riqueza funcional, maior o aninhamento da minha comunidade. Então, eu vou ter vários morfotipos de espécies e um deles pode ser uma espécie especialista, se especializar em algo. Então, isso vai me resultar em maior aninhamento. Aqui, então, a riqueza taxonômica, ela influenciou também diretamente o quê? A especialização. Locais mais ricos tendem a prover, né, a deixar as espécies se especializarem. Então, locais mais ricos tendem a ter maior especialização, assim como modularidade. Então, locais mais ricos, taxonomicamente, podem ter maior chance de ter modularidade na rede, né, a formação de grupos. Por fim, então, no geral, o apanhado do meu trabalho é que a gente encontrou que as redes não são alinhadas, exibiram elevada conectância, baixa especialização e modularidade quando comparadas com os outros tipos de interação. E os principais efeitos nas métricas da rede foram mediados por mudanças na latitude, riqueza taxonômica, filogenética e funcional. Bom, o coleóptera, como o item mais frequente das minhas redes, né, ele pode ser visto, pois esse grupo ele tem uma elevada riqueza e ampla distribuição, né? Por isso que ele está sempre frequente nessas redes. Já as formigas, né, é o item mais abundante das minhas redes. Isso é explicado pelos seus hábitos eusociais, formando colônias e ficando localmente abundantes, né? A gente sabe que quando um sapinho com uma estratégia de predação senta e espera, ele encontra um carreirinho de formiga, ele fica farto ali, né? Ele fica sentadinho só esperando as formiguinhas passarem para ele ir comendo. Por isso, então, pode ser caracterizado como o item mais abundante. E o padrão das redes anuros e presas distintos das demais interações, né? Ele é explicado pelo hábito generalista e oportunista dos anuros, né? Então, a gente viu baixa modularidade, baixa especialização e não aninhamento. Justamente porque a gente está comparando com redes, né? Com uma alta, elevada taxa de coevolução entre as espécies, por exemplo, os morcegos e as suas moscas, redes de polinização, dispersão de sementes, de formigas e as árvores onde elas estão, né? Então, isso comparado com o nosso grupo dos anuros, que eles estão muito generalistas na sua dieta, faz ter essa discrepância das métricas. O efeito da latitude, então, na riqueza de espécies é justamente porque a região tropical abriga mais espécies de anuros do que qualquer outra região, né? Já o efeito da riqueza taxonômica na riqueza filogenética e funcional, lá nas setinhas da PF-análise, é que pode ser explicado porque comunidades mais ricas tendem a contemplar maior diversidade funcional e filogenética. Isso a gente já está claro. E, por fim, a gente achou, então, a influência indireta da latitude nas métricas da rede. Vocês lembram do gráfico lá da PF-análise? A latitude não teve nenhuma seta direta até as métricas da minha rede.
para ela influenciar a rede, ela teve que passar pelas riquezas, né? Riqueza filogenética, funcional e taxonômica. E já a influência na especialização, né, da latitude, riqueza taxonômica e especialização, são que comunidades tropicais são mais ricas em relação a comunidades temperadas, o que resulta em maior especialização, uma vez que há maiores chances de uma espécie ser especialista e uma comunidade mais diversa. Isso a gente pode pegar como, por exemplo, os dendrobatídeos, né, que são especialistas ali da região tropical, né, e que tem uma dieta bem característica por ser pelas formigas, né? Eles se alimentam muito mais de formigas do que outros tipos de presas. Então, o Dendrobatide seria uma espécie, né, de um exemplo de espécie nos trópicos que é especialista. A influência da riqueza taxonômica na modularidade, então, isso nos faz pensar que, uma vez uma comunidade mais rica, ela está apta a ter diferentes nichos, hábitos e dietas nessa comunidade, né? O que levaria à formação de módulos. E com os anuros também a gente sabe que a dieta deles ela é restrita apenas unicamente pelo que está disponível no ambiente e pelo tamanho da sua boca, o que nos faz pensar que os módulos gerados nas nossas redes é justamente o quê? As diferenças de tamanho entre os anuros. Espécies pequenas são aptas a comer presas pequenas, espécies de tamanho médio são aptas a comer espécies de tamanho médio e espécies de tamanho grande têm preferência por presas grandes. Ah, mas a grande ela também pode comer as presas pequenas e médias. Pode, isso quando não depender dela gastar energia para isso, né? Porque para uma espécie grande, por exemplo, uma Leptodactylus chaquensis da vida, uma espécie grande, ela não vai investir tempo e energia da sua vida para predar uma microaranha ou ácaro. Isso não vai fazer sentido energético para ela. Ela vai investir tempo e predar, por exemplo, uma mariposa, uma borboleta, uma larva, que tem muito mais energia para ela. Então, a gente pensa, a gente não testou ainda nesse trabalho, tá? Para a gente fazer um trabalho só com isso, para testar como é a formação dos módulos nas redes de anuros e presas. Uma hipótese é a nossa, que é justamente pela diferença de tamanho entre os anuros, que seria, então, refletido nesses módulos aqui, né? Um módulo mais especialista, esses outros módulos aqui. Visualmente, eu vi na minha rede, é claro que eu não deixei de ver isso, eu não testei, mas aparentemente faz sentido essa teoria de que são separados por tamanho. Bom, juntando tudo isso desse trabalho, né, os principais pontos que a gente encontrou é que há um padrão latitudinal nas métricas das redes entre anuros e suas presas, e que a latitude influencia indiretamente essas métricas via a riqueza taxonômica, funcional e filogenética. A gente, então, forneceu novas informações sobre essas redes, né, numa escala global, e concluiu que diferentes processos estão estruturando as nossas redes, na quais eles são mediados principalmente pela latitude. E é isso, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição.